Dublar é uma arte cada vez mais conhecida e reconhecida pelo público, ainda que nem sempre seja tão fácil assim criar algo em cima de uma outra obra. Nem sempre é uma coisa tão viável. Mas por que não? Ainda assim, a dublagem brasileira de Chaves inventou, trouxe novos elementos e até deixou algumas piadas mais engraçadas. O Chalaça foi um cara muito metido que ficou famoso porque foi o primeiro puxa-puxa deste país. Bora analisar os improvisos mais engraçados de todos, então se prepare para arrasar com a festa e vem com a gente. Referência clara logo no início, vem coisa boa por aí, mas antes eu preciso dar aquele toque pra você. Loja da Vizinhança, as melhores camisetas de Chaves e Chapolin estão na nossa loja, ó, o link tá na descrição e também é esse aqui que tá aqui na tela, hein? Vai lá conferir. Fala sério, quem nunca se identificou com o nhonho nos festejos, tá precisando encher um pouco mais a pança. Inclusive, eu não almocei hoje pra arrasar com a festa. Era aniversário do Kiko e apesar do filho do Sr. Barriga dizer ao seu papai querido que ele não sabe o quanto é chato cada aniversário do Kiko. Não, como é chato as festas do Kiko. Enfim, você me entendeu? Ele promete se esbaldar. Só que por mais incrível que pareça, na versão original não teve nada disso. Na boa, não tem a mesma graça, né? E assim, mas nem de longe tem a mesma graça. Ver essa cena sem o arrasar com a festa é esquisito demais, parece que tá faltando alguma coisa. E essa fala foi invenção do dublador Mário Vilela, que dublava o Zenon e o seu filho, e ainda fazia vozerio. Vozerio é o nome que se dá àquela parte da dublagem quando tem um monte de vozes, todo mundo falando por cima do outro, nas brigas, discussões, é bem comum. Inclusive porque nesses casos não dá pra escutar quase nada, não dá pra identificar muito bem o que tá rolando por ali. E por conta disso, o pessoal não precisa ficar criando, adaptando e dublando cada coisinha do jeito mais fiel ao original. Não, aqui é bem comum que eles tenham liberdade para criar. Eu cheguei aqui e fui recebido com uma bolada na cabeça. Você falou que não tinha luz, eu fui lá e trouxe a fuzil. E emprestando a sua voz para o Chaves, o Marcelo Gastaldi era craque nisso. Quem não lembra da reação dele depois de malhar o Kiko até não poder mais no Festival da Boa Vizinhança? Ele pensou que você não sabia rimar. Meninos, quietos. E graças ao vozerio, o Bochechudo é citado num episódio de Chaves depois de já ter saído. Isso aconteceu em 79. Ele não pode se misturar Inclusive, eu já vi gente falando por aí que o Kiko foi citado em Chaves depois de sua saída e tal, mas não, isso é só coisa da dublagem mesmo. E é lógico, também existem improvisos fora desse contexto. O que dizer de uma dublagem que altera um simples boa noite para uma reação de surpresa tão engraçada quanto essa? Ai, minha nossa. E tem mais, algumas cenas soavam tão fora da proposta na versão original que o pessoal tinha carta branca para criar mesmo aqui no Brasil. O Chaves joga a bola longe, a bola volta e o Kiko vai lá e agradece alguém da produção, então o pessoal não tinha muito o que fazer ali, além de inserir um caco na dublagem mesmo. Situação parecida também aconteceu no episódio Jogando Futebol, quando ele vai citar o nome de um futebolista. É melhor eu não ser o Barbiroto, é melhor eu ser o Rodolfo Rodrigues. Tô falando de Rodolfo Rodrigues, de quem o Marcelo Gastaldi parece não se lembrar muito bem depois. Para. É melhor que eu não seja o coisa que eu falei, é melhor que eu seja o João Mar. Bem-vindos à Cidade Elemento. Todos vivem com uma simples regra. Fogo e água não podem ficar juntos. Para. É melhor que eu não seja o coisa que eu falei, é melhor que eu seja o João Mar. Pois é, tanta coisa pra decorar, é tanto nome, tanto jogador, é tanta bruxa, que foi melhor recorrer ao coisa lá que eu falei. E o mais interessante e importante de tudo, essa liberdade criativa não só era uma coisa interessante, como era essencial, principalmente na hora de fazer adaptações daquelas piadas que perderam o sentido quando chegaram em nosso país. Quem não se lembra daquele belíssimo momento quando o Seu Madruga ensina o Chaves a jogar boliche?
De todos modos, al final de la mesa hay 10 pinos y el objetivo del juego consiste simplemente en derribar esos pinos con la bola. O sea que gana el juego el que derribe más pinos. O Chaves confunde o pino de boliche com uma árvore de Natal, porque no espanhol se diz pino. Já em português ficaria difícil, porque ninguém se refere a um pinheirinho de Natal como pino, é claro. Então a saída da equipe de dublagem foi colocar uma voz que não existia na versão original, uma explicação para aquela cena, como se fosse da imaginação do Chaves naquele momento, atribuindo toda aquela confusão à falta de conhecimento do Seu Madruga. Puxa, Seu Madruga não sabe nem falar pinho. Derrubaram os 10. Por que 10 pinheiros de Natal? Na boa, essa é uma das melhores sacadas de todas. Como o pessoal pensou nisso, eu não faço a menor ideia, mas é por conta de momentos como esses que a gente fala, cara, a dublagem de Chaves é realmente fora da curva. O que o pessoal fez é sensacional. Na boa, pensa, os caras criaram um texto que não existe, que ficou engraçado, que ficou legal, num dos únicos momentos que se passa imaginação de personagem em toda a série, atribuindo ao Seu Madruga, que frequentemente é tido como um cara inculto. Cara, na boa, faltam elogios pra essa cena. Agora, quando o negócio envolve placas, vixe, eram casos mais difíceis ainda de contornar. Como os letreiros traziam palavras em espanhol, ficava quase impossível disfarçá-las do público com uma simples tradução, é claro. No episódio do restaurante da Dona Florinda, o Chaves não só leu a placa, como também mandou uma tradução simultânea. Uma vez o professor me disse que garçom em espanhol é meseiro. Por isso escreveram especialmente em espanhol para o senhor. O quê? Porque o professor disse que sexo lícita é cuca lisinha. E agora chega a parte mais divertidíssima desse vídeo. As músicas. Esse é um pedaço do clássico de Acapulco em que o dublador Nelson Machado fez referência à sua canção no disco do Chaves. Só que, se você assiste o Vila do Chaves direitinho, já deve ter imaginado que essa música, na verdade, foi feita aqui no Brasil. E isso é verdade. Logo, é claro que o Kiko cantou outra música no seu repertório. Que se para jugar comigo, para ser meu amigo, sempre digo que sim. Pois é, ele cantou uma música do seu próprio disco, aquele lançado em 76, fora do contrato de todo mundo do elenco de Chaves, que o próprio Roberto falou que ele saiu e assinou por conta do personagem que não era dele. Isso que é liberdade do patrão, hein? A coisa só ia para um nível diferente, tem uma outra abordagem quando a gente pensa a respeito daquelas músicas que os dubladores colocavam na hora, só que sendo músicas da época. Eu fui dar mamãe, eu fui dar mamãe. Na boa, apesar de ser uma cena engraçada, apesar de ter ficado divertido, e é claro que ficou, para e pensa, como será que alguém achou uma boa ideia colocar em Chaves a Dona Clotilde cantando isso, que é uma música do Dr. Silvano e companhia chamada Serão Extra. Essa música é de 85 e nem preciso dizer, é recheada de duplo sentido. Só que tem aquele efeito do tempo que, cara, a gente tá falando de uma música de 30 anos. Boa parte das pessoas nem conhecem essa música mais. E para ajudar ainda mais, só que não, a dubladora Helena Samara, além de cantar a música, ainda me solta isso aqui na sequência. Eu fui dar mamãe, ai, como essa música me cai como uma luva. Essa música me cai como uma luva. Aí sobra pra quem? Sobra pra mim. Tantos anos depois, aqui no Vila do Chaves, passar vergonha tendo que explicar isso. Pô, me ajuda aí, né, gente? Pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte, é claro, essa tendência de colocar músicas da época não acontecia o tempo todo. Muitas vezes a galera pegava músicas de 1900 e Guaraná de Olha. Ah, são do tempo do seu pai. O Mário Vilela, quando foi fazer uma música na voz do Nhonho, optou por colocar um clássico da década de 60. Olha o passo do elefante. Ah, bom dia, querido professor. Olha o passo do elefantinho. Ele faz referência ao Passo do Elefantinho, do Trio Esperança. E olha
Que licença poética foi essa, hein? Até porque essa é uma música muito antiga, mas casou muito bem no momento e é conhecida por praticamente todo mundo. E por falar em improviso, é claro que eu também tenho que falar do Cassiano Ricardo, do Clube do Chaves, que todo mundo sabe que fazia várias adaptações. A gente já falou sobre isso aqui no canal várias e várias vezes. Tem link no card para você conferir depois. Em 94, o X-Pirito e seu elenco gravavam uma paródia de Júlio César. E é claro que o Cassiano deu uma mexidinha ali no texto. Espera notícias importantes de Roma? Sabe o que é que o meu filho maior operou da fimose e lá em casa tá mó bagunça. Minha mulher tá sem empregada, sabe? Pera aí. Olá, tudo bem? Queres um presente? Eu sou uma missionária da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos. Pera aí. O filho dele operou de quê? Bom, deixa pra lá. No original não tem nada disso. Que tengo al mayorcito con anginas y además mi señora está sin muchacha. Anginas, que o X-Pirito fala nessa versão que você acabou de ver, nada mais é do que amidalite. No mesmo episódio, o dublador também mostra que é chegado na música brasileira e até nos surpreende com isso aqui. Ao invés de me casar com uma rainha como Cleópatra, eu vou me casar com uma reles e escrava como essa aqui. Moreninha linda, moreninha boa, quer se casar comigo, ser minha patroa. Na versão original, o X-Pirito não canta nada nesse momento. ¡Véngase, mi negra! Na versão brasileira, ele mandou um Quem Sabe Faz ao Vivo da música Tem Que Rebolar, do Ciro Monteiro e Elisete Cardoso. Moreninha linda, moreninha boa, quer se casar comigo, ser minha patroa. E assim, tô só citando alguns exemplos, porque se eu falar de brasilidades na dublagem, de músicas brasileiras e tal, eu vou ficar até amanhã e também já tem vídeo sobre isso, também vou deixar aqui no card. E, bom, tem vídeo, na verdade, de conteúdo pra fazer uma parte 2, hein? Se você quiser ver, comenta aí. E já que eu tô falando de comentar, vamos pra palavra-chave. Qual música você ouviu o pessoal cantando em Chaves que você achou mais curiosa, que você falou, de onde tiraram essa música? Será que isso é desse mesmo jeito no original? Será que isso é coisa da versão brasileira? O que te deixou meio intrigada, porque comeu muito trigo? Comenta aí, eu quero saber. E bom, como também já vimos por aqui, não é segredo pra ninguém que a versão brasileira do Clube do Chaves era mestra em criar por cima do original. Vamos pro episódio Fazemos Qualquer Negócio de 94, quando a Marujinha tá comprando e vendendo roupas usadas pra ganhar um dinheiro. Ah, mas então você não tava me dando? Oh, você acha que eu tenho cara de Mamãe Noel ou o quê? Eu preciso de dinheiro, por isso estou trabalhando com compra e venda de roupa usada. Aí vira uma confusão de compra de item de vestuário, o Chaveco perde as calças e no final nos deparamos com o personagem vestindo as roupas do botijão. ¿Saben una cosa? En este mismo momento me voy. Situação muito simples, ele veste uma calça muito maior do que o número que ele costumava usar, sai de cena e fica por isso mesmo. Já é engraçado e tá tudo certo. Até porque trocas de figurino, trocas de roupa e coisa do tipo também sempre renderam muitas risadas. Todo mundo adora cenas como essa. Chiquinha. Mas falando sobre 94, a dublagem não quis nem saber e colocaram coisa ali no meio, mudando o desfecho. Mas, Rodolfo, se aquela minha calça valia 30, essa aqui deve valer uns 200. Marginha, tem uma colcha de casal ótima, que baratinha. E na minha opinião, a cena ficou mais engraçada. Na boa, o trabalho do Cassiano Ricardo é muito curioso, porque tem gente que fala muito bem, tem gente que fala muito mal. É muita gente com opiniões diferentes. Eu acho interessantíssimo. Pra mim, eu gosto de ir lá ver as coisas e falar, cara, o que esse cara fez, assim? Eu acho ousado, sabe? E ele também foi sempre muito chegado em quebrar a quarta parede. Como o Dr. Chapatin, ele reclamou dos objetos de cenografia. Coloca ele em cima dessa mesa aí, vamos logo, vai. Segura a mostarda aí, mas não vai comer que já faz. Eita, com cuidado dessa mesa, mas não vai quebrar que não tem outra, hein? E em outro momento, como o Chapolin Colorado tirou sarro do bendito isopor que era sempre usado para emular madeira. Vê se vai devagar nesses teus socos, porque precisamos economizar isopor. A produção mandou.
essa coisa de fazer referência da obra dentro da obra, o Chespirito não fazia tanto. Ainda assim, foi algo experimentado no Estúdio Gábia, que fez a dublagem dos DVDs. Eu teria muito prazer em te explicar, mas eu ia me alongar muito. E se o senhor se alongar mais, vai parar lá no teto do estúdio. Quê? O Chaves, dublado pelo Tata Guarnieri, fala sobre o teto do estúdio, mas para isso teria que ser assumidamente colocado ali na boca do personagem que se tratava de um programa de TV em um ambiente controlado, um estúdio fechado, certo? E apesar de ser verdade, é claro, eu não acho que era essa a ideia que o programa queria passar. Yo te lo explicaría con mucho gusto, pero sería alargarme demasiado. Se alarga mais e chega até o segundo piso. Para, momento João Kleber aqui. Quando foi que a vila ganhou um segundo andar? Pois eu não sabia. Francamente, eu só agora soube. Pra falar a verdade, a gente não sabe nem mesmo se a vila tinha teto pra começo de conversa. Tem episódio que dá a entender que tem teto, tem episódio que dá a entender que não tem teto. É uma confusão, é uma história muito barriga, senhor Curiosa. E uma história longa, porque tem vários momentos para serem analisados. Para sua sorte, para sua alegria, eu já analisei tudo e fiz vídeo aqui no canal. Tá aqui no seu lado, é só você clicar para matar essa curiosidade e tantas outras. Curiosidade essa que talvez você esteja pensando, mas Renan, eu nunca pensei se tinha teto na vila. Eu nunca fiquei com essa pulga atrás da orelha. Tá aqui, agora você vai existir essa curiosidade? Eu acho que não. E a gente se vê no próximo vídeo, nessa mesma hora e nesse mesmo canal. O campeonato está só começando.